Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala são as mãozinhas do professor Conrado e a nossa ovelhinha, como sempre, assistindo nossa aula. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre triângulos, tá? Então, triângulos, os triângulos são as figuras parecidas com essas aqui. Mas o que são essas figuras, né? Essas figuras, elas vão ter três lados, ou seja, três segmentos de retas que se encontram, tá? E três ângulos, ó. Então elas têm três lados e três ângulos. No vídeo de ângulos, a gente viu que um ângulo é o espaço entre duas semirretas que têm a mesma origem. Então, observem aqui os lados do triângulo, ó. Esses dois, por exemplo, ó. Eles se encontram aqui, não se encontram aqui? Então, entre eles há um ângulo, tá? E só lembrando que nos ângulos a gente viu que o ponto onde eles se encontram chama vértice. Então aqui a gente vai ter um vértice do triângulo. Vértice. Reparem que a gente vai ter três ângulos, ó. Aqui vai ser um ângulo, um outro ângulo vai ser entre esse lado e esse lado. E o último ângulo que a gente vai ter vai ser entre esses dois lados de cima. Então, são três lados e três ângulos. A pontinha eu chamo de vértice, beleza? Então, isso é um triângulo. Os triângulos, eles podem ser classificados em relação ao ângulo deles. Mas como eu classifico? Bom, a gente aproveita exatamente aquela notação de ângulo que a gente aprendeu no vídeo de ângulo. Lembrando que a gente tem um ângulo obtuso, o ângulo agudo e o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, né? Então eu vou desenhar três triângulos. A gente vai ter exatamente três tipos de triângulos. Vou desenhar um aqui, um bem aberto, tá? Opa. Vou ver se eu consigo fechar aqui, né? Assim, tá? Vamos fechar aqui as pontas. Um é esse aqui, então um bem aberto assim. O outro, eu vou desenhá-lo com um ângulo reto, tá? Então primeiro vocês fazem um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus. E depois vocês encontram aqui as pontas. Então aqui eu vou desenhar um ângulo reto. Lembrando que a notação do ângulo reto é um quadradinho com um pontinho no meio, tá? E por último eu vou desenhar um triângulo com os ângulos bem fininhos, tá? Todos menores do que 90. Todos menores do que 90 graus. Algo assim, tá? Então aqui neste daqui eu tenho um ângulo reto. Neste aqui eu tenho um ângulo reto. Temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Eu escrevi aqui há um ângulo reto, tá? Há um ângulo reto. Há um ângulo reto. Este daqui eu vou ter um ângulo maior do que 90 graus. Ou seja, maior do que 90 e menor que 180. Então aqui há um ângulo obtuso. Há um ângulo obtuso. Obtuso. Agora, neste terceiro, eu vou ter os três ângulos menores do que 90 graus, tá? Ou seja, vão ser três ângulos agudos. Então aqui teremos os três ângulos agudos. Lembrando que em ângulos a gente viu que o ângulo obtuso é maior do que 90
e maior do que 180, menor do que 180, né? Maior do que 90 e menor do que 180. Já os ângulos agudos, eles são menores do que 90, né? Sempre comparando com o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Bom, quando eu me deparar com esse primeiro triângulo aqui, onde tem um ângulo ou um ângulo obtuso, eu vou chamá-lo de obtusângulo. Triângulo obtuso, triângulo obtusângulo, tá? Obtusângulo. Então esse triângulo é o obtusângulo. Esse triângulo aqui vai ser o triângulo retângulo, tá? Então eu vou escrever de outra cor, senão vai ficar um monte de vermelho. Mas esse aqui vai ser o triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque se eu tiver dois deles e grudar aqui no lado maior, ele forma um retângulo, tá? É como se fosse esse quadro dividido no meio. Eu formo dois triângulos retângulos. Então esse triângulo é o retângulo. É o ângulo que tem um ângulo reto. E por último, o ângulo que a gente tem três ângulos agudos, eu vou chamar de ângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. Acutângulo. Beleza, pessoal? Então, o triângulo com três ângulos agudos é o acutângulo. O ângulo com ângulo reto é o retângulo. E o triângulo, né, com ângulo reto é o retângulo. E o triângulo que tem um ângulo obtuso é o nosso obtusângulo. São as três classificações de triângulos em relação aos seus ângulos. Então, anotem aí no caderno de vocês e até a próxima. Obrigado.